Em fevereiro de 2013, hóspedes do Cecil Hotel, no centro de Los Angeles, começaram a reclamar de algo perturbador. A pressão da água estava baixa. O gosto da água era estranho. Estava saindo descolorida, quase preta. Quando os funcionários da manutenção subiram ao telhado para verificar os tanques de água, fizeram uma descoberta que chocaria o mundo e lançaria milhares de teorias. Dentro de um dos grandes tanques de água, flutuando de bruços na água escura, estava o corpo de uma jovem. Uma estudante canadense de 21 anos chamada Elisa Lam. Mas a descoberta de seu corpo foi apenas o começo de um dos mistérios não resolvidos mais perturbadores da era moderna. Porque 4 dias antes de ela ser encontrada, imagens de segurança capturaram os momentos finais de Elisa. E o que essas imagens mostram nunca foi explicado. Esta é a história do que aconteceu com Elisa Lam. E eu aviso, quanto mais fundo vamos, mais estranho fica. Antes de falarmos de Elisa, precisamos falar do Hotel Cecil, porque este edifício tem uma história mais sombria do que quase qualquer outro nos Estados Unidos. O Hotel Cecil foi inaugurado em 1924 no centro de Los Angeles como um destino para viajantes a negócios. Era para ser elegante e sofisticado. Mas a Grande Depressão chegou apenas 5 anos depois, e o bairro ao redor do Cecil começou a se deteriorar. Na década de 1950, a Skid Row se formou ao redor do hotel. A área tornou-se conhecida pela pobreza, criminalidade e drogas. O Cecil se adaptou para sobreviver, reduzindo suas diárias e aceitando qualquer pessoa que pudesse pagar. E com esses padrões mais baixos vieram hóspedes mais sombrios. Em 1964, uma mulher chamada Goldie Osgood foi encontrada estuprada, esfaqueada e assassinada em seu quarto no Cecil. O assassino nunca foi encontrado. Em 1985, o serial killer Richard Ramirez, o perseguidor noturno, hospedou-se no Cecil durante sua onda de assassinatos. Ele voltava para seu quarto de 14 horas por noite, coberto de sangue, e ninguém o questionava. Em 1991, outro serial killer, Jack Unterweger, hospedou-se no Cecil. Ele era um jornalista austríaco que escrevia sobre crimes em Los Angeles. O que o hotel não sabia era que ele estava assassinando prostitutas na área durante sua estadia. Ele matou pelo menos 3 mulheres enquanto morava no Cecil, mas não eram apenas assassinos que eram atraídos para o Cecil. Era também um lugar onde as pessoas vinham para morrer. Pelo menos 1 dúzia de pessoas pularam das janelas do Cecil ao longo das décadas. Tantas que os moradores começaram a chamá-lo de o Hotel Suicida. Em 1962, uma mulher pulou do 9º andar e caiu sobre um pedestre abaixo, matando os 2. Em 2013, o Cecil já tinha uma reputação. Exploradores urbanos o chamavam de um dos edifícios mais assombrados dos Estados Unidos. O hotel até apareceu em programas de caça aos fantasmas. Este foi o lugar onde Elisa Lam fez o check-in em 26 de janeiro de 2013. Ela não tinha ideia de que nunca faria o check-out. Elisa Lam era uma estudante de 21 anos de Vancouver, Canadá. Ela estudava na Universidade da Colômbia Britânica, cursando serviço social. Amigos e familiares a descreviam como brilhante, criativa e profundamente reflexiva. Ela adorava escrever. Mantinha um blog chamado Ether Fields, onde postava sobre sua vida, suas lutas e seus sonhos. E Elisa também tinha suas lutas. Ela era aberta sobre sua batalha contra o transtorno bipolar e a depressão. Em seu blog, ela escrevia abertamente sobre os desafios da doença mental, os medicamentos que tomava e os altos e baixos de tentar viver uma vida normal. Em janeiro de 2013, Elisa decidiu fazer uma viagem sozinha pela costa oeste, de San Diego a Santa Cruz, com paradas em Los Angeles e São Francisco. Ela disse aos pais que queria explorar, encontrar inspiração e se desafiar. Ela mantinha contato regularmente. Ligava para os pais todos os dias para avisar que estava bem.
postava fotos nas redes sociais. Tudo parecia bem. Em 26 de janeiro, ela se hospedou no Hotel Cecil. Ela havia reservado um quarto no 5º andar, compartilhando acomodações com outros viajantes com orçamento limitado. A diária era barata, cerca de 20 por noite. Em 31 de janeiro, os pais de Elisa receberam a ligação diária dela. Tudo parecia normal. Ela falou sobre seu dia, sobre os lugares que havia visitado. Essa foi a última vez que alguém da família teve notícias dela. Quando ela não ligou no dia seguinte, eles ficaram preocupados. Em 1º de fevereiro, estavam em pânico. Entraram em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles para relatar seu desaparecimento. A polícia de Los Angeles começou a investigar imediatamente. Eles revistaram o quarto dela. Encontraram seus pertences pessoais, sua bagagem, seu laptop, tudo ainda estava lá. Mas Elisa havia sumido, e foi então que descobriram as imagens do elevador. Em 13 de fevereiro de 2013, quase 2 semanas após o desaparecimento de Elisa, o Departamento de Polícia de Los Angeles divulgou imagens de segurança ao público, na esperança de que alguém a reconhecesse ou fornecesse informações. O vídeo era do elevador do Hotel Cecil, gravado em 31 de janeiro, o último dia em que se teve notícias de Elisa. Mostrava 4 minutos de imagens que se tornariam um dos vídeos mais analisados da história da internet. Deixe-me descrever o que ele mostra, porque é perturbador. A filmagem começa com Elisa entrando sozinha no elevador. Ela está vestindo um moletom vermelho com capuz e calça preta. Ela parece normal a princípio. Ela aperta vários botões do painel do elevador, quase todos, mas as portas do elevador não fecham. Elisa fica parada no elevador esperando. Então, ela dá um passo à frente e espia o corredor olhando para a esquerda e para a direita, como se estivesse verificando se há alguém lá. Ela volta para o elevador. As portas ainda não fecham, então seu comportamento se torna cada vez mais errático. Ela se move para o canto do elevador, pressionando-se contra a parede. Ela parece estar se escondendo. Ela olha para o corredor repetidamente, como se estivesse procurando por alguém. Então, ela sai completamente do elevador e começa a gesticular com as mãos em movimentos estranhos e animados. Suas mãos se movem em movimentos amplos, contando nos dedos, criando formas no ar. Quase parece que ela está conversando com alguém. Mas não há ninguém lá. Ela volta para o elevador. Ela aperta mais botões. Ela espera. Então ela sai novamente e fica parada do lado de fora do elevador, encostada na parede, esperando. Em determinado momento, ela parece estar se escondendo novamente. Finalmente, depois de cerca de 4 minutos, ela se afasta pelo corredor. Fora do quadro, as portas do elevador se fecham atrás dela, vazias. Quando a polícia de Los Angeles divulgou este vídeo, ele viralizou imediatamente. Milhões de pessoas assistiram. Teorias explodiram na internet. Por que Elisa estava agindo de forma tão estranha? De quem ou do que ela estava se escondendo? Por que as portas do elevador não fechavam? Alguns disseram que ela estava claramente fugindo de alguém. Outros alegaram que seus movimentos pareciam sintomas de uma crise de saúde mental. Alguns até sugeriram explicações paranormais, que ela estava vendo algo sobrenatural. Mas naquele momento, todos ainda se perguntavam: onde está Elisa Lam? Eles obteriam a resposta 6 dias depois. Em 19 de fevereiro de 2013, os hóspedes do Hotel Cecil continuaram reclamando da água. A pressão estava baixa, a cor era estranha. Alguns disseram que tinha um gosto estranho, metálico. O funcionário da manutenção, Santiago Lopes, foi enviado ao telhado para investigar os 4 grandes tanques de água do hotel. Esses tanques abasteciam todo o prédio, para beber, para os chuveiros, para tudo. Os tanques eram cilíndricos, com cerca de 3 metros de altura e 2,4 metros de diâmetro. Possuíam tampas pesadas na parte superior que exigiam esforço para abrir. Santiago subiu a escada presa a um dos tanques e abriu a tampa. Ele olhou para dentro com uma lanterna e lá, flutuando na água, estava Elisa Lam.
Ela estava nua, com suas roupas e pertences flutuando ao seu lado na água escura. Ela estava de bruços, com o corpo em decomposição após quase 3 semanas na água. A polícia foi chamada imediatamente. O tanque foi esvaziado. O corpo de Elisa foi recuperado. O Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles realizou uma autópsia. As descobertas levantariam mais perguntas do que respostas. A causa oficial da morte foi registrada como afogamento acidental. Não havia sinais de trauma no corpo, nenhuma evidência de agressão física. Não havia drogas ou álcool em seu organismo, mas sua medicação para transtorno bipolar foi encontrada em níveis terapêuticos, o que significa que ela estava tomando a medicação conforme a prescrição, contradizendo algumas teorias de que ela havia parado de tomar os comprimidos. O legista considerou um acidente. Caso encerrado, mas nada naquele caso fazia sentido. A explicação oficial, afogamento acidental, criou mais problemas do que resolveu. Porque quando se analisam os fatos, a morte de Elisa parece quase impossível. Vamos analisar as questões. Primeiro, acesso ao telhado. O telhado do Hotel Cecil estava trancado. A porta exigia um cartão-chave. O alarme soaria se fosse aberto sem autorização. Os funcionários do hotel alegaram que o acesso ao telhado era seguro. Então, como Elisa chegou ao telhado sem acionar o alarme? E se ela acionou, por que ninguém respondeu? E segundo, os próprios tanques de água. Os tanques de água no telhado não eram de fácil acesso. Eles têm 3 metros de altura e escadas nas laterais. As tampas superiores são pesadas. Diversas fontes afirmam que exigem um esforço considerável para abri-las. Alguns relatos afirmam que pesam 9 quilos ou mais. Elisa era uma mulher pequena, com cerca de 1,62 e 54 quilos. Será que ela teria subido a escada sozinha? Será que ela teria aberto aquela tampa pesada sozinha? Terceiro, entrando no tanque. Mesmo que Elisa subisse a escada e abrisse a tampa, ela teria que se levantar e passar por cima da borda do tanque e, em seguida, se jogar lá dentro. A abertura é estreita. Isso exigiria força e determinação. Porque alguém fugindo de uma ameaça ou passando por uma crise de saúde mental se daria a todo esse esforço? Quarto, a água em si. Quando o corpo de Elisa foi encontrado, o tanque estava quase cheio. Para se afogar, ela teria que permanecer na água, incapaz ou sem vontade de sair. Mas aqui está a questão. Havia uma escada dentro do tanque para fins de manutenção. Ela poderia ter saído. Por que não o fez? Quinto, suas roupas. O corpo de Elisa foi encontrado nu, com suas roupas e pertences flutuando ao seu lado no tanque. Ela tirou as roupas antes de entrar na água? Depois, por quê? Alguns sugeriram que a hipotermia pode causar desnudamento paradoxal, uma condição em que as pessoas tiram as roupas nos estágios finais do congelamento. Mas a água em Los Angeles em fevereiro não estaria tão fria. Sexto, o vídeo do elevador. Se presumirmos que Elisa estava em meio a uma crise de saúde mental, como alguns sugeriram, por que ela de repente ganhou clareza e capacidade física para ir até o telhado, abrir uma porta de segurança, subir uma escada, abrir uma tampa pesada e descer em um tanque de água? Nada disso faz sentido, e é por isso que 10 anos depois, as pessoas ainda se perguntam o que realmente aconteceu com Elisa Lam. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram tentando explicar a morte de Elisa Lam. Vamos examinar as principais. Teoria 1. Crise de saúde. Mental. Esta é a explicação mais comumente aceita. Elisa tinha transtorno bipolar e depressão. Alguns teóricos acreditam que ela teve um episódio maníaco ou psicótico que a fez agir de forma errática no elevador, obrigando-a a ir até o terraço e entrar na caixa d'água. O laudo do legista corrobora essa teoria até certo ponto, considerando a morte acidental, com o transtorno bipolar listado como um fator contribuinte significativo. Mas há problemas com essa teoria. A medicação de Elisa estava em níveis adequados em seu organismo.
Ela estava funcional o suficiente para se hospedar no hotel, se locomover pela cidade e manter contato diário com os pais. E mesmo em uma grave crise de saúde mental, ela teria capacidade física para acessar o terraço e a caixa d'água. Teoria 2. Crimes de homicídio. Muitas pessoas acreditam que Elisa foi assassinada ou que sua morte envolveu outra pessoa. O vídeo do elevador a mostra aparentemente se escondendo de alguém ou de alguma coisa. Seus gestos estranhos com as mãos poderiam ser uma tentativa de comunicação ou argumentação com um agressor. Alguns especularam sobre funcionários do hotel, outros hóspedes ou agressores aleatórios. O histórico de Cecile torna essa teoria plausível. Mas há um problema importante. Não havia evidências de trauma, nenhuma droga em seu organismo, nenhum ferimento defensivo. Se alguém a matou, não deixou vestígios. E como a forçaram a entrar no tanque de água sem lutar? Teoria 3. O jogo do elevador. Esta é uma das teorias mais estranhas. Alguns internautas notaram que o padrão de Elisa ao pressionar os botões no elevador lembrava os passos de uma lenda urbana chamada o jogo do elevador, um ritual supostamente coreano em que pressionar botões em uma sequência específica pode transportá-lo para outra dimensão. De acordo com a lenda, se você falhar no ritual, será assombrado ou ferido por uma entidade sobrenatural. É possível que Elisa estivesse tentando esse ritual. Seu comportamento no vídeo parece ritualístico em alguns momentos. Mas essa teoria se baseia em elementos sobrenaturais que não podem ser comprovados e não explica a logística física de sua morte. Teoria 4. Acobertamento do hotel. Alguns teóricos acreditam que o próprio hotel esteja escondendo algo. Talvez a morte de Elisa tenha exposto falhas de segurança, problemas de manutenção ou preocupações com responsabilidade civil. Talvez evidências tenham sido destruídas ou alteradas. A relutância do hotel em explicar completamente como funcionava o acesso ao terraço, combinada com declarações inconsistentes da equipe, alimentou essa teoria. Mas se houve um acobertamento, o que exatamente estava sendo encoberto? E por que o hotel chamaria a atenção para si mesmo ao sediar uma investigação de morte? Teoria 5. O teste da água. Aqui está uma teoria que não é muito discutida, mas é interessante. Alguns sugeriram que Elisa pode ter investigado a qualidade da água do hotel. Houve reclamações sobre a água antes de sua morte. Ela poderia estar tentando coletar amostras ou examinar os tanques. Poderia ter sido um acidente bizarro durante uma investigação amadora. É improvável, mas é uma das poucas teorias que explica por que ela subiu ao terraço voluntariamente. Apesar de todas as teorias, todas as análises, todas as especulações, ainda não sabemos o que aconteceu com Elisa Lam. E há perguntas específicas que nunca foram respondidas. Pergunta 1. Por que o alarme não disparou? O Hotel Cecile alegou que o acesso ao terraço estava com alarme. Se Elisa abriu aquela porta, alguém deveria ter sido notificado. O alarme falhou? Estava desativado? Alguém a deixou passar? Não sabemos. Pergunta 2. Onde estão as outras câmeras de segurança? O Hotel Cecile tinha várias câmeras de segurança em todo o prédio. Vimos apenas as imagens do elevador. E as câmeras nos corredores? Perto do acesso ao terraço? No próprio terraço? O Departamento de Polícia de Los Angeles nunca divulgou nenhuma outra filmagem. Por que não? Pergunta 3. Quem foi a última pessoa a vê-la viva? Os hóspedes e funcionários do hotel devem ter visto Elisa depois que o vídeo do elevador foi gravado. Ela deve ter caminhado pelos corredores e possivelmente perguntado como chegar ao acesso ao terraço. Quem a viu? O que ela disse? Qual foi o seu comportamento? Essas testemunhas nunca foram identificadas publicamente. Pergunta 4. Por que a investigação do tanque de água foi adiada? Os hóspedes reclamaram da água por dias. Santiago Lopes, o funcionário da manutenção, disse que a água ficou descolorida por quase uma semana antes de ser enviado para verificar os tanques. Por que a demora?
Em um hotel com a reputação do Cecil, eles não verificariam imediatamente. Pergunta 5. O que aconteceu com o telefone dela? Os pertences pessoais de Elisa foram encontrados em seu quarto, mas seu telefone nunca foi recuperado. Onde está? Quem o possui? Que informações ele pode conter? Pergunta 6. Os detalhes da autópsia O. Relatório completo da autópsia nunca foi divulgado publicamente. Apenas conclusões resumidas foram disponibilizadas. Que outros detalhes poderiam constar nesse relatório que pudessem esclarecer suas últimas horas? O caso Elisa Lam se tornou uma lenda moderna. Foi destaque em documentários, inspirou programas de TV e filmes e gerou milhões de horas de discussão online. A Netflix lançou uma série documental em 4 partes chamada Cena do Crime, o desaparecimento no Hotel Cecil, em 2021, mergulhando fundo no caso e na obsessão da internet por ele. O caso se tornou um conto de advertência sobre saúde mental, segurança em hotéis, perigos de viajar sozinho, mas também se tornou algo mais, um espelho que reflete nossa necessidade coletiva de resolver mistérios, encontrar padrões e dar sentido a tragédias sem sentido. Alguns críticos dizem que a obsessão da internet com a morte de Elisa tem sido exploradora, transformando a tragédia de uma jovem em entretenimento. Eles argumentam que teorias absurdas e especulações paranormais desonram sua memória. Outros dizem que manter sua história viva é importante. Isso aumenta a conscientização sobre saúde mental. Responsabiliza as instituições. Nos lembra que nem todo mistério tem uma resposta clara. Após a morte de Elisa, sua família divulgou um comunicado pedindo privacidade e expressando gratidão pelo apoio recebido. Eles descreveram Elisa como uma filha e irmã querida que tocou muitas vidas. O Cecil Hotel tentou superar sua história sombria. Em 2011, renomeou parte do edifício como Stay on Main, na tentativa de atrair uma clientela mais sofisticada. Mas a morte de Elisa desferiu outro golpe em sua reputação. Em 2017, o hotel foi vendido e convertido em moradias populares. Não aceita mais hóspedes. Os tanques de água onde Elisa foi encontrada foram lacrados, mas sua história continua viva. Então, o que realmente aconteceu com Elisa Lam? A verdade é que não sabemos e talvez nunca saibamos. A explicação oficial, afogamento acidental durante uma crise de saúde mental, é possível, mas exige que aceitemos uma série de eventos improváveis e circunstâncias inexplicáveis. Ela poderia ter acessado o telhado sem disparar alarmes? Possivelmente, se houvesse uma falha de segurança, ela poderia ter aberto a tampa do tanque de água. Talvez, se estivesse sentindo uma onda de adrenalina ou energia maníaca, ela poderia ter entrado voluntariamente. Talvez, se estivesse em estado de confusão ou psicose, ela poderia ter se afogado sem tentar escapar. É possível, especialmente se estivesse desorientada ou exausta. Cada elemento individual, considerado isoladamente, é plausível. Mas todos eles acontecendo em sequência? Isso força a credibilidade. E então há o vídeo do elevador. Aquela filmagem assustadora que mostra uma jovem em aparente sofrimento, exibindo um comportamento que nunca foi totalmente explicado. Ela estava se escondendo? Se comunicando? Jogando um jogo? Apresentando sintomas de doença mental? Nós vemos o que aconteceu, mas não entendemos. Talvez essa seja a lição do caso de Elisa Lam. Nem todo mistério pode ser resolvido. Nem toda morte pode ser explicada com precisão. Às vezes, apesar de toda a nossa tecnologia, de todas as nossas análises, de todas as nossas teorias, ficamos com mais perguntas do que respostas.